Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Para mim é uma honra poder, mais uma vez, estar aqui juntamente com os irmãos, para assim podermos refletirmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Palavra essa que nos traz regozijo na alma, no nosso ser, pois não é a palavra de um homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra que nos transmite vida e vida eterna em Cristo Jesus. Estou feliz por saber que muitas pessoas estão nos ouvindo e queria aqui nesse exato momento transmitir para cada um de vocês que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite e nesse dia. Eu não sei o que vocês estão a passar, não faço a mínima, não imagino, mas compreendo que o Deus que nós servimos, Ele sonda o coração de cada um de nós e sabe todas as nossas necessidades. Quero convidar todos vocês a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo, no livro de segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 e diante. Mateus, capítulo 6, 25 e diante, que nos diz: por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem ajunta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ocioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ociosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham, nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a ave do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Santo Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por esse privilégio de podermos estarmos aqui unidos e reunidos. Sei que não na totalidade da igreja, de modo geral, mas aprove ao Senhor e conceber meios para que possamos nos comunicarmos através das redes sociais, que alcança todos aqueles
independentemente do local de onde eles estejam. Pois na verdade, ó Pai, nós acreditamos que toda essa evolução da ciência, ela contribui para esse momento, para que nós possamos nos comunicarmos, nos sentirmos próximos um do outro, mesmo estando distante. Que o Senhor possa, com tuas mãos santas e a graciosa, estendida sobre cada um de nós, nos acalentar, nos trazer regozijo, nos trazer, ó Deus, alegria, de mesmo sem poder estar presente um com os outros, mas alegria na alma, que se encontra distante, está atento a ouvir a tua voz, e com o seu coração quebrantado e contrito, prostrado em tua presença. Pai, seja misericordioso para cada um de nós, principalmente para comigo, que está na incumbência de transmitir a tua palavra. Eu não te peço, Senhor, que eu venha ter êxito em fazer os irmãos pular, orar ou se alegrar. Isso não compete a mim. Eu só te peço tão somente que o Senhor me ajude a ser fiel à tua palavra, e isso já me basta, pois essa é a minha alegria maior, o meu desejo maior, que é de ser fiel à tua sagrada escritura, pois fazendo isso o teu nome será exaltado e glorificado em minha vida, pois é assim que eu te oro. Desde já te agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, na leitura que fizemos, eu gostaria de dar um tempo a mesma, que é lidando com a ansiedade. Falar de ansiedade nesses dias de hoje é algo muito comum, pois nós temos presenciado diversas pessoas que andam sofrendo com esse problema, principalmente nesses dias atuais de crise financeira e de saúde, e que tem levado a muitos a se preocupar de uma forma excessivamente, e tudo isso pela incerteza de que quando tudo isso vai passar. Pois, na verdade, os cientistas ainda não tiveram a real capacidade de poder encontrar um medicamento comprovado cientificamente, que venha assim nos trazer um alento, um conforto, uma segurança de uma condição física adequada. Também a confiança, a certeza de vivenciarmos um dia melhor, mediante o caos que a saúde financeira tem proporcionado a diversas pessoas. São milhares e milhares e milhares de pessoas, não só no nosso município, não só no nosso estado, não só no nosso país, mas, enfim, em todo o mundo. Milhares e milhares de pessoas padecendo de necessidade física, necessidade alimentícia, necessidade de poder vivenciar uma vida comum, como éramos de rotina, vivenciada por cada um de nós. São pessoas que eram micro, pequeno, ou até médio, ou até empresário grande, que estão fechando suas portas por não ter nenhuma condição de tocar o barco para frente. Sem falar também do medo, do pavor, da morte, pela incerteza de não saber o seu destino final. Ora, todos nós somos cientes
de que tudo isso causa uma insegurança, causa medo e até em muitos pavor. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos proporciona algo que vem nos confortar, que vem nos trazer segurança, que vem nos trazer paz e certeza de dias melhores, não em nós mesmos, não nos governos, não na ciência, mas na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi, no Salmo de número 55, o versículo de número 22, ele nos diz a seguinte expressão: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Percebemos aqui que o salmista, ele nos exalta a tomarmos decisão essa de não só entregarmos o nosso caminho ao Senhor, mas também confiarmos no Senhor tudo aquilo que nós entregamos para Ele. Não nos basta entregarmos, temos também que confiarmos que o nosso Deus, Ele fará tudo, mas literalmente tudo, para nos proporcionar um bem-estar. Isso porque aonde a presença de Deus está, ali há regozijo, ali há paz, há prazer, satisfação em realização na presença bendita do Senhor. O salmista ainda vai nos expressar algo que é de suma importância para cada um de nós. Eu citei o Salmo 55, mas na verdade é o Salmo 37, versículo 5, onde o salmista Davi expressou: entrega o teu caminho ao Senhor. No Salmo 55, o salmista vai dizer a seguinte expressão: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus sempre tem se mostrado presente em nossa vida, não um Deus ausente, que está distante, que não está atento ao que está acontecendo com cada um de nós, mas Ele demonstra, se apresenta para nós, um Deus que é presente, contínuo em nossas vidas. Quando Ele expressa no livro de Mateus a seguinte expressão: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Percebemos que quem expressa não é o pastor, não é o padre, não é o presidente, não é os ministros, não é ninguém limitado como de fato nós somos, mas é o Deus Todo-Poderoso que fala e que cumpre com a sua palavra. É aquele que de fato diz e de conformidade expressa, realiza. Pois o nosso Deus de conformidade, diz o texto no livro de Número, Ele não é o homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, tudo isso, meus irmãos, nós devemos tomarmos para nós como uma arma poderosa nesses dias atuais. Eu sei
que falar em confiança, falar em ter calma, falar em não se inquietar. Eu sei que é fácil, mas difícil mesmo é vivenciarmos esses dias conturbados. Eu sei que há uma larga diferença entre o falar e o vivenciar. Claro que eu sei, mas o que eu peço para vocês, e digo de uma forma geral, é que essa dificuldade que nós encontramos na vida, ela não é nenhum empecilho para que nós possamos contemplar na palavra do Senhor e também nas suas realizações uma comprovação de que de fato tudo o que as Sagradas Escrituras nos externa, ela é uma realidade para cada um de nós. Isso porque todas as vezes que nós começamos a folhearmos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar algo que vem nos despertarmos para fatos como esse que está acontecendo, e o próprio Deus nos mostrando que é necessário que isso aconteça, mas que não caiamos em pavores, que não caiamos na describilidade daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós, pois, independentemente das circunstâncias, independentemente do que esteja acontecendo e do que venha a acontecer, Deus é maior e muito além maior do que todas essas coisas. Então, por essa razão, nos cabe tão somente fazer o que o salmista, esperar sossegadamente no Senhor, descansar como quem tem de fato convicção que tudo Deus mantém na palma da sua mão, e nada do que está acontecendo aconteceu por um vacilo de Deus. Deus dormiu, nada disso. Tudo o que está nos acontecendo é uma ação permissiva de Deus. Nada do que está acontecendo pegou Deus de surpresa. Nada disso. Tudo que vai acontecer ainda, Deus já tinha ciência de tudo isso. O texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto muito interessante para cada um de nós que estamos vivenciando esses momentos atuais, pois ele vai nos mostrar o que muitos de nós temos vivenciado nesses dias. São diversas preocupações, e por essa preocupação ter se tornado muito longa à espera do final desse caos que tem se tornado no mundo inteiro, há muitas pessoas hoje que passaram a tomar medicamento, calmantes, ou até taxa preta assim para poder dormir. Preocupado com todas essa situação que estamos a ocuparmos. Mas Deus nos exorta a não nos preocuparmos exageradamente, de uma forma incontrolável, de uma forma que não temos como nos controlar, ao ponto de não sabermos decidirmos a melhor decisão a tomar, nem o melhor caminho a percorrermos. O texto começa
com a seguinte expressão, para cada um de nós que estamos meditando no texto de hoje. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Aqui, meus irmãos, nesse texto, ele demonstra aqui uma comparação de valores. E eu peço a vocês que vocês prestem muita atenção no que Deus tem a tratar com cada um de nós, porque isso é muito importante para nossas vidas nesses momentos atuais. Muitos de nós temos nos preocupado de uma forma até excessivamente. Temos até perdido sono, até perdido prazer em se alimentar corretamente. A inquietação bate. O medo por não saber como será o dia do amanhã. A preocupação sem saber se o pão do amanhã vai chegar nos constrange. A incerteza do que vamos vestir nos causa preocupação. Aí Deus chega e nos questiona: não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a veste? Em outras palavras, Deus está nos dizendo: se nos dê a vida, que é muito mais, não alimento. Pois o que é mais importante? A vida ou o alimento? O que é de mais essencial? O corpo ou a veste? Se Deus estivesse nos questionando: olhem, eu dei para vocês o que é mais essencial do que a comida e do que as vestes, que é a vossa vida e o vosso corpo. Porventura não vos darei também o alimento e as vestes? Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, e que sabe, tem conhecimento de todos os nossos anseios, de todas as nossas necessidades. E Ele não tem tudo isso ou nada disso como algo mais essencial do que a cada um de nós. O importante para Deus não é o que comemos, mas é cada um de nós. O importante para Deus não é o que vestimos, mas é e parece-me que nós não temos percebido esse conceito dos princípios de valores. E parece que nós não temos tido uma convicção do Deus o qual nós temos servido. Parece que tem realizado desde o princípio do mundo até hoje. Lemos a sua palavra, mas é como se nós esquecêssemos quando terminamos de ler. E Deus nos fala:
não é a vida mais do que e o corpo mais do que as vestes? E uma analogia bastante lógica e bastante compreensível. Olha só o que ele expressa: observai as aves do céu, não colhe, nem ajunta em celeiro, com tudo isso vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Outra vez, Deus faz a mesma comparação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus não está dizendo aqui que nós não devemos nos preocuparmos. Também Deus não está dizendo aqui que nós não devemos trabalharmos. Deus está nos mostrando que a preocupação é real, é fato. Mas o que não deve acontecer excessivamente. Uma preocupação exagerada que nos tome o controle, que roube na palavra do Senhor. Aquela preocupação que nos faça ofuscar tudo aquilo que Deus colocou. Em relação a essa preocupação que Deus diz, a essa não tenhais, não permitais, não alimentais, não cuidais entre ela. Mas a preocupação, ela é necessária, não excessivamente. Então ele diz, observe as aves. Ela não semeia. É verdade, as aves não semeiam. Mas nem por isso, a gente vê uma ave sentada lá no galho, sem nenhuma preocupação de buscar o seu alimento. Deus provê, mas até as próprias aves vão em busca do alimento. A providência de Deus, ela é notória, ela é real. Mas essas aves vão em busca do seu alimento. Não é como então se Deus, Ele provê, deixa eu ficar em casa, porque daqui a pouco vai aparecer aqui uma lata com um belo suco de graviola aqui na e eu vou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Deus está dizendo. Até mesmo porque seria uma contradição. Paulo diz, nas suas cartas, ele diz, olha, aquele que não quer trabalhar, não coma. Paulo diz, eu trabalhei dia e noite, para não ser pesado a ninguém. Então nós não procuremos, em nome de Jesus, nesse momento de crise, se aproveitar um dos outros. Não, sejamos realistas. Encaremos os fatos como de fato eles são. É problemático? É. Mas dentro das nossas condições, nos esforcemos em conquistarmos a nossa liberdade, a nossa alimentação, as nossas vestes. Então, cada um de nós possamos nos conscientizarmos disso. Em seguida, no versículo 27, ele vai dizer, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Um côvado. Que metragem tem um côvado? Um côvado, ele mede
45 centímetros, mas isso é o de menos para Deus. O que é que Deus quer dizer com isso aqui? Deus está nos chamando para... Deus está dizendo, olhe, sobre tudo o que está acontecendo. E perceba se a vossa ansiedade, se a vossa inquietação tem acrescentado alguma coisa a mais à sua vida. Assim, olha, não adianta. Só vai piorar. Nenhuma melhoria. Por maior que ela não vai acrescentar um fio de cabelo deitado na extensão da tua vida. Não vai. Ela só vai te constranger, só vai te abater, só vai fazer que você perca sono e não atente para a palavra do Senhor. Continuando no versículo 28, ele disse: por que andais ocioso? Agora ele já parte agora para a segunda ansiosidade daquela sociedade ou do ser humano. Quando ele diz: e por que andais ocioso quanto ao vestuário? Ai, como cresce o lírio do campo. Ele não trabalha, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Assim a ave do campo existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabeis que necessitais de todas elas. Ele faz aqui outra vez uma nova comparação, uma nova analogia aqui, quando ele diz: olhais para os lírios do campo, ou as flores do campo, como é que ela é? Olha a sua beleza, olha o seu esplendor. Meus irmãos, quantas flores belas. E o que é que essas flores têm feito para nascer com tanto esplendor, com tanta beleza, de tanta chamativa de atenção, que tem levado a muitos a ir ao mercado comprar para enfeitar os seus lares com a beleza. As flores têm feito para conquistar tanto encantamento? Praticamente nada. E olha o tempo de vida dessa flor, mínimo. Cresce, brota a flor. Se destacarmos da sua planta de origem e não colocarmos em uma vasilha com água, em questão de minutos elas já estão murchas, já não serve mais para nada.
Cristo olha mais uma vez para aquela comunidade e diz: porventura, não sou muito mais valioso do que essas flores? Percebe-se, meus irmãos, que há um propósito de Deus em nos provocarmos a nossa atenção, em nos fazer despertarmos para a realidade da vida, para o que de fato nós devemos nos preocuparmos e atentarmos para essa realidade. Chega no versículo 33, ele vai expressar algo que é fascinante para cada um de nós, muito fascinante. E embora que todos nós não atentemos como deveríamos atentar para esse texto, quando ele diz: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentada. Olha a expressão de Deus: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Permita-me um questionamento, e não a mim, mas a você mesmo e a Deus. Seja sincero, nós buscamos a Deus em primeiro lugar? Eu não quero fazer ninguém pecar, e pelo amor de Deus, não peque, seja realista com você mesmo, principalmente com o seu Deus que tudo sabe e que tudo vê. Será que de fato, de verdade, nós procuramos buscar a Deus em primeiro lugar, como convém buscar? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, e não comente com ninguém não. Eu vou falar bem baixinho, para ninguém ouvir. Com certeza, nenhum de nós temos buscado a Deus em primeiro lugar. Somos sempre tendenciosos a colocar em primeiro lugar o nosso eu. Se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, nós já estaríamos ferrados. Graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O fato de estarmos com vida e em pé diante do nosso Criador não é merecimento nosso, é graça de Deus sobre mim e sobre a tua vida. É por Ele e para Ele que estamos de pé. Talvez você esteja pensando: eu pensava que o irmão Cícero, nessa noite, fosse trazer um churrasco que o irmão Salomão prometeu, com aquela Coca-Cola bem geladinha. Não, minha preocupação, de conformidade à minha oração, não é fazer os irmãos pular, chorar, embolar, espoliar, não. A minha preocupação nessa noite é ser fiel com você, comigo e principalmente com o nosso Deus. É fazer com que cada um de nós entendamos o que a palavra do Senhor nos diz. E passemos mais a encararmos essa situação como uma realidade que carecia ou carece acontecer. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. O pior ainda está por vir. Nós estamos simplesmente vivenciando os princípios das dores.
o princípio das dores. O pior ainda está por vir. Agora, a quarta ansiosidade, ou a quarta preocupação exagerada daquela nação. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia próprio. Acontecendo aqui. Havia uma inquietação. Com o que poderia acontecer amanhã? Como será? O que vai se dar? Como ele vai surgir? O que vou conquistar? Será que será melhor do que esse? Ou não? Será que amanhã vai acontecer isso, isso e aquilo outro? Ou não? E Cristo chega e diz: ei, por que tanta inquietação com o dia do amanhã? Não basta a cada dia o seu próprio mal. Por que queres buscar o mal de amanhã? Por que tanta ansiosidade em querer vivenciar o dia do amanhã, se não passamos nem o dia de hoje? Por que nos preocupamos tão excessivamente, ao ponto de sofremos constantemente? Meus irmãos, basta cada um de nós vivenciarmos a cada dia como se fosse o único, sem a preocupação do amanhã. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente se preocupa com o que ainda está por vir, nós deixamos de exercer o nosso melhor hoje. Sabe quando é que nós refletimos sobre isso? Sabe quando é que nós paramos para pensarmos sobre isso? Quando descobrimos que estamos à beira da morte e que vamos ter que caminhar pelo vale da sombra da morte, que se encontra lá no hospital ou não sei aonde, aí é que a gente para e começa a refletir. Ai, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fui assim? Por que eu deixei de fazer isso? Ou por que eu fiz isso? É quando a gente vem dar conta dessa realidade. Aí a gente chega e diz: Senhor, se eu sair dessa, nunca mais eu caio em outra dessa. E Deus olhando lá de cima para nós e dizendo a seguinte expressão: só vai dar tempo tu sair daí para cometer os mesmos erros. Reflitamos um pouco, meus irmãos, sobre essa real situação. Pois essa reflexão vai nos fazer percebermos o que Deus tem de melhor para cada um de nós. E é por percebermos o que Deus tem de melhor para cada um de nós, que nós vamos notificarmos que não faz sentido algum nos preocuparmos excessivamente, que não tem razão nenhuma nós gerarmos em nós tanta ansiedade excessivamente, pois só quem passou por essa situação sabe o quanto é ruim a tal da ansiedade, o quanto ela nos prejudica, o mal que ela nos faz. Então, o que nós poderemos aprendermos aqui nesse texto que nós lemos? Um texto tão rico,
e tão belo, tão maravilhoso, que nós poderemos tomarmos aqui para nós. E eu quero chamar a sua atenção para essa realidade, do porquê não devemos estarmos tão ansiosos, tão preocupados. Em primeiro lugar, nós não devemos estar tão preocupados, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu vou mais além, porque Deus tem cuidado de tudo. E o fato de ser Deus, o cuidador de tudo, não nos cabe, pastor, a cuidar de nada. Não nos cabe a nos preocupar de nada, Salomão. Porque isso não pertence a nós, não temos essa capacidade de ser cuidadosos com alguma coisa. Se Deus não cuidar, meu Deus, é um caos, é o fim de tudo. A nossa preocupação maior não é em ser cuidadoso com as coisas, mas é vivenciarmos tudo quanto Deus determina que nós devemos vivenciarmos. Vivenciarmos de que forma? Escondido, cabisbaixo, não. De cabeça erguida. De convicção na alma e no coração, de que existe um Deus supremo que está no céu, que nunca, nunca, nunca desamparará um filho seu. Nunca. Nunca esquecerá de nenhum de nós. Tanto o salmista como o profeta vai dizer uma frase que é de suma importância para nossas vidas. Ele vai para o caos, para o absurdo, quando ele diz: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, porventura venha essa se esquecer do tal, todavia, diz o Senhor dos Exércitos, eu não me esquecerei de vós. Isso nos transmite segurança de que o nosso Deus jamais nos desamparará. Ele diz que é um Deus zeloso, pastor, que vela em cumprir com a sua palavra. E porque Ele é um Deus zeloso, cabe a cada um de nós tomarmos posse da sua palavra e atentarmos continuadamente para exercê-la na íntegra em cada dia que nós vivenciarmos. Não nos compete querer transformar o dia do amanhã melhor do que o dia de hoje. Quantas vezes? Paremos aqui um pouco, por favor. Quantas vezes nós não vivenciamos dias incríveis, dias maravilhosos, que nós dissemos: se esse dia não passasse, se vivenciássemos assim até o final do tempo. E quando de repente chega o amanhã e a gente descobre que algo de ruim aconteceu. E a gente, ai meu Deus,
Por que, Senhor? Ontem eu tive um dia tão bom e hoje eu estou tendo um dia tão desprezível, tão angustiante como esse. Quantas vezes não vivenciamos isso? Mas também tem o contrário. Quantas vezes não vivenciamos dias difíceis, de dores, de angústia, de tristeza, de desprezo, ao ponto de nós pararmos e dizermos: meu Deus, eu não suportarei um dia mais como esse. E quando chega o amanhã, que nós despertamos, percebemos que algo diferente começou a acontecer. As dores já não existem mais. As angústias já não nos assolam mais. As coisas começam a fluir de uma forma diferenciada. O que é isso? Por que isso? O que fizemos para melhorar? Percebemos que nada, mas não atentamos para isso. O salmista vai expressar algo com a seguinte expressão: se não fora o Senhor, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que edifique a cidade, e vão vigia o sentinela. Em outra expressão, se não for Deus, tudo está perdido. Tudo está perdido. Olha só o que é que diz o versículo número 26, do porquê nós nos devemos estarmos tão ansiosos, porque Deus cuida de nós. Olha o versículo 26, quando ele diz: observai as aves do céu, não semeia nem colhe, nem ajude celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves do céu? Olha só que coisa interessante. Então não vale a pena nos preocuparmos, porque o valor que nós tanto buscamos já é nosso, e não foi nós que conquistamos, não fomos nós que o alcançamos, não fomos nós que por tantos lutarmos, conquistamos, mas foi o próprio Deus que nos concebeu esse tão grandioso valor, essa tão grandiosa importância. Foi Deus e não nós. Quando ele expressa no livro de Lucas, vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido. Isso é algo fascinante. É algo de suma importância para cada um de nós. Só nos mostra o tamanho do amor de Deus por nossas vidas. Só nos mostra o tanto quanto Ele nos quer bem e o quanto Ele tem cuidado de cada um de nós. Segundo lugar, meus irmãos, ou a segunda razão porque não devemos estarmos ansiosos de forma alguma. Segundo, porque por mais que nós nos inquietemos, por maior que seja essa inquietude, ela não nos acrescentará em nada. Não há no homem nenhuma razão ou nenhuma condição lógica que possa garantir a ele que as suas preocupações vai fazer com que ele tenha um dia melhor amanhã. Não há nenhuma preocupação no homem
que possa proporcionar a ele alguma razão, que possa garantir, Branco, que ele não venha ficar careca. Tu já começasse. Por mais que o homem se inquiete, por mais que ele fique ansioso, isso não acrescentará a ele em nada. Em nada. Pelo contrário, só vai diminuí-lo. Pois ele irá sentir as angústias dessas ansiedades. E isso não é bom para ninguém. Ansiedade não é bom para ninguém. Ela provoca no ser humano uma sensação de morte. Uma sensação de angústia. De desprezo. Havia duas mulheres amigas de Jesus, amiguíssima de Jesus, Marta e Maria, irmã de Lázaro. E o texto vai nos mostrar que Jesus chega lá na casa de Lázaro e há uma inquietação por parte de Marta. Ela fica inquieta. Ela percebe que as coisas não estão organizadas. Não está a ornamentação da casa como deveria estar. Vamos aqui conjecturar. Talvez tivesse até varrido, mas não apanharam o lixo. Talvez a cama estava revirada, não tinha forrado cama. Talvez as vestes estivessem por cima das cadeiras, prato sujo por cima da mesa. Tantas e tantas coisas a se fazer. E Marta, quando vê Jesus, eita meu Deus, se apavora, se inquieta, e tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E Jesus, só prestando atenção, vendo aquela inquietude naquela mulher, ao ponto que ela não aguenta mais. Senhor, não estás vendo o quanto eu estou dando uma dura para organizar tudo, para ficar melhor para o Senhor? Maria está aí aos teus pés. Jesus olha para aquela mulher e diz: Marta, Marta. Por que Jesus expressa duas vezes o nome Marta? Todas as vezes que Jesus fala a mesma palavra seguidamente, é um chamativo de atenção. É como se fosse um grito de despertar. Ei, desperta! E ele diz: Marta, Marta. Em outras palavras, desperta. Por que, Senhor? Maria escolheu a melhor parte. Eu não estarei aqui o tempo todo. Daqui a pouco eu tenho que ir. E as arrumações ficará aí. Daqui a pouco tu poderás arrumar. Em outras palavras, Marta, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois disso aí, olha, vocês se unem e conseguirão organizar. Meus irmãos, como Deus é tão maravilhoso, como Ele é tão sábio, tão cuidadoso por cada um de nós. Pois Ele poderia dizer, pastor, aquilo que muitas vezes nós pensamos: Maria, tem vergonha, ajuda a tua irmã. Ou Ele não poderia dizer isso? Poderia.
Mas ele sabia que maior do que a necessidade de arrumar uma casa é ouvir a voz do seu Senhor, é estar nos pés do seu Criador, porque aquele que ouve a voz do Senhor, olha, ele produz nele sabedoria, ele produz nele edificação, produz nele fé, coisa que nenhuma ornamentação pode nos proporcionar. Aí Maria ficou naquela, eu não saio daqui, essa oportunidade é única, não perderei tempo com a arrumação de casa, não. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor, eu quero estar prostrada nos seus pés, estar atenta ao que Ele tem para me dizer, eu quero estar aqui, ó, sem bater a pestana, simplesmente fitada os meus olhos no meu Senhor e no meu Criador. Até que Marta disse, na verdade. Então a inquietação, meus irmãos, não nos leva a nada, a lugar nenhum, só as dores, só a sofrimento. Terceiro, por que não devemos estar ansiosos? Porque os nossos anseios, a nossa busca central, não é pelo que é passageiro. Preste atenção aqui. Por que não devemos estar ansiosos? Porque os nossos anseios, ou seja, os nossos desejos, a nossa busca central, não é pelo que é passageiro, mas é pelo que é eterno. Essa deve ser a nossa busca maior. Tem tantas pessoas valorizando mais as coisas do que o ser humano. Tem tantas pessoas valorizando mais o púlpito do que as almas. Como se o púlpito tivesse algum valor superior às almas, e não tem. O que significa isso? Belo, tanta beleza, tem alguma significação para nós. É a casa onde eu me reúno com os meus irmãos para prestar culto a Deus. Para Deus não. Para Deus a única coisa que nos interessa aqui, olha, não é esses assentos muito aconchegantes, não é esses arranjos, esse microfone muito bom, não é esse púlpito bonito, não. O interesse de Deus aqui é por nada disso, olha, mas é pelo aquilo que nós é diante dEle. É pela forma de nós nos expressarmos, com o nosso coração contrito e quebrantado diante do Senhor, prestando a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, sem hipocrisia, sem fingimento. Quando eu dou glória, não dou porque ninguém manda, nem tampouco porque eu senti, mas porque eu sei que o meu Deus é merecedor. Quando eu bato palma, quando eu canto, não é para agradar ninguém, porque eu sei que as minhas palmas e o meu louvor não é para o meu próximo, mas é para o meu Senhor. Quando eu ministro, eu não devo me preocupar se eu estou agradando a A ou a B, porque púlpito de igreja não é nenhum divã, não é nenhum local de massagem de ego. Púlpito de igreja é lugar para se pregar a palavra de Deus como ela é pura e genuína. Então por isso que a nossa busca não é pelo que é passageiro. Carro passa. Tem gente que compra tantos carros. Eu conheci um mesmo que tinha
3 carros, um baita de um prédio, 3 ou era 4 andar. Cara com uma conta gorda no banco, rapaz. Cheguei, ele andava assim, de nariz empinado. Passa-se os anos. Hoje eu passo por aquele cara, ele não tem nada mais, nada menos do que uma bicicleta que nem eu. E um carro emprestado do pai. De que adiantou? Tanta correria, tanta busca, excessivamente. E agora o que é que tem? Nada. Meus irmãos, mais uma vez eu digo, não estou dizendo que não devemos trabalhar para conquistarmos aquilo que nós desejamos. O que eu estou dizendo é que não faça disso a sua plataforma de vida. Porque tudo isso aqui passa, Salomão. Nós somos de uma região que todos nós sabemos, pastor, que quando chega outubro a dezembro, ninguém mais tem mesa. Ninguém mais tem cama. Nem igreja. Tem cadeira e máquina para dar. Dia e noite. Dia e noite. É uma loucura. De repente levamos para o modo assente. Chega um cliente que a gente nem sabe de onde é. Tem quantas? Que coisa bonita. Tem quantas? Eita, tem 2.000, dá quanto? Dá X. Fecha, arruma que eu vou levar. Dá um borrachudo, 30, 60 dias e vai embora com a mercadoria. Chega o dia do cheque entrar, cadê? É o cheque disco voador. De que adiantou as nossas carreiras? As nossas angústias? Perder aquele tempo tão precioso de podermos sentarmos na nossa mesa. Erguemos o nosso pão, Senhor. Muito obrigado pelo pão que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado, Senhor, pelo líquido que o Senhor tem nos providenciado. Muito obrigado. De que adianta ter perdemos isso? De que adianta termos perdido aquela belíssima noite de sono, deitado e cochilar e sonhar com um novo dia? De que adianta termos perdido tudo isso? Se o final de tudo é nada. Olha só o que é que diz o versículo 25. E eu já estou concluindo. Começa com a seguinte expressão: por isso, ou portanto. Em algumas traduções vai estar portanto. Na minha tradução vai estar por isso, que tem o mesmo significado. O que é isso então quer dizer na íntegra, de fato e de verdade? Isso está nos mostrando que esse texto que nós abrimos agora, a leitura, ele tem uma conexão, está ligado com os textos anteriores. E os textos anteriores são muito chamativos de atenção. Por quê? O que é que ele fala? Olha só o que é que ele diz. São coisas que provocam a ansiedade no ser humano. Olha só o que é que diz. Versículo 19. Que tem o título Os tesouros no céu. O que é que diz o texto? Não acumulei para a terra, onde a traça e a ferrugem corrompe, e o ladrão escava e rouba. Isso é uma expressão de Cristo Jesus. Não acumulei para vós tesouros sobre a terra, aonde a ferrugem vem